Mas eu queria, por gentileza, que a minha equipe de mídia colocasse na tela Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14. Quando eu estava ouvindo sobre pelo Senhor marchamos, quando eu estava ouvindo acerca que o Senhor está nos direcionando e não irá nos desamparar, em hipótese nenhuma, veio ao meu coração fortemente essa passagem em Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 13. Nós vamos ler o 13 e o 14, depois vamos voltar para o primeiro. Nós vamos ler o 13 e o 14 e depois vamos voltar para o primeiro. Eu quero mostrar algo para vocês. E por gentileza, eu gostaria de pedir a sua atenção, tá? Eu sei que podem estar acontecendo aí durante o culto alguns movimentos. As crianças já estão indo já para a salinha delas, onde também serão instruídas. Mas eu gostaria de pedir a sua atenção, porque é uma mensagem que eu acredito que o Senhor não somente colocou no meu coração, mas também vai depositar no seu. Êxodo 14, versículo 13, diz assim: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais, nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Nunca mais. Versículo 14 diz assim: o Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Eu quero ler de novo o 13. Talvez você não tenha ouvido bem. Eu quero ler de novo o 13. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Ninguém precisou lutar. É isso que está dizendo. Ninguém precisou lutar. E muitas vezes nós nos sentimos completamente perturbados na alma, porque sabemos que a intensidade do ataque é absurda, e observamos que não temos ferramentas para lutar contra aquilo. Mas quem disse que o Senhor te pediu para fazer ferramenta de guerra? Quem disse? Cadê a confiança? Quantas vezes mais o Senhor terá que demonstrar a nossa pequenez? Quantas vezes mais colocaremos em dúvida a palavra já lançada, a promessa já feita? Quantas vezes mais questionaremos o Deus que firmou os nossos pés na rocha? Quantas vezes mais questionaremos os sonhos que Deus tem para a nossa vida? Quantas vezes mais? Até onde iremos nós com as nossas perguntas, com as nossas dúvidas, com a nossa insensibilidade de espírito? Porquanto a palavra diz no versículo 14: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Acalmem-se. Calma. Por que se abate, ó minha alma? Por que te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. E tudo isso acabará. Não haverá choro,
Nem dor. Ele enxugará dos nossos rostos toda lágrima. Nós vamos acreditar nisso. Observe algo. No versículo 1 do capítulo 14. Olha só o que diz. Disse o Senhor a Moisés. Observe que os versículos que nós lemos anteriormente é o 13 e o 14. É o Senhor falando de novo. Mas não se esqueçam que Ele já disse no versículo 1. Ele já disse no versículo 1. Então assim, é o Senhor falando e a gente duvidando. É o Senhor falando e precisando falar de novo. E precisando falar de novo. E na hora que, quem sabe, o Senhor pense que não, agora foi, agora não é apenas um credo. Não, agora é convicção. Estão convictos. Não, a gente vai duvida de novo. A gente vai questionar de novo. A gente vai, Senhor, eu acho que o Senhor errou de endereço. Aquela palavra não era para mim, não. Eu acho que veio para o endereço errado. Porque não é possível. Nada conversa com aquilo que o Senhor me disse. Nada conversa com aquela promessa. Nada conversa. Imagine só José, dentro de um buraco. Não conversa com o sonho que ele teve. Vendido pelos irmãos. Não conversa com o sonho que ele teve. Não conversa com o sol e lua, os feixes de trigo se prostrando. Não conversa. E depois negociado na casa de Potifar, não conversa. E depois perseguido pela mulher de Potifar, não conversa, não conversa. E depois preso injustamente, não conversa com o sonho que ele tinha. Mas Deus já tinha dito. E quando Deus fala, meu amigo, podem processos se levantarem para refinamento de caráter, mas o final é como o primeiro-ministro do Egito. É lá que conversa com o sonho do versículo 1. Talvez você esteja hoje no versículo 13, 14, mas não se esqueça do versículo 1. Não se esqueça da palavra que já foi lançada um dia. Nos momentos mais intensos da minha vida, e hoje às 4 da manhã, quando nós estávamos orando aqui, eu ajoelhado bem ali, eu me emocionei porque o Senhor me fez lembrar dos tempos deprimentes que eu passei, dos vacilos que eu cometi, dos erros completamente evitáveis, mas pela minha agonia, pela minha imaturidade, pela minha vaidade, pelo meu egoísmo, eu não detive as minhas mãos. Quantos prejuízos. Mas o Senhor disse para mim: eu te trouxe outra vez para a minha graça. E olha só tudo que está acontecendo. Porque Ele não cancela o versículo 1. Porque eu duvidei no versículo 13. Porque eu duvidei no versículo 14. Ele permanece sendo bom, fiel, não por causa do meu comportamento, mas por causa daquilo que Ele jurou por Ele mesmo. É assim que. Então disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Piairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte a Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos. Deus não só dá estratégia, mas Ele conta para você o que o inimigo está pensando. Ele não só dá estratégia, mas Ele conta para você o que uma pessoa está pensando, o que está acontecendo em ambiente tal. Ele não só conta o que está acontecendo no ser humano, mas na ambiência projetada para te afundar. O faraó pensará que os israelitas estão à mercê,
que os israelitas estão sem direção. Ah, meu amigo, quando nós estamos com Jeová Jireh, Jeová Shalom, aquele que liberta, aquele que livra das mãos fortes do faraó, da opressão do Egito, não tem como dar errado. E sabe o que Deus faz? Ele nos coloca em uma posição onde parece que tudo vai dar errado. Não é para nos confundir, mas é para confundir quem quer nos atacar, pensando que não tem direção. Talvez você esteja agora mesmo em um local onde você não planejou. Deus te colocou aí. Lembre-se do versículo 1 quando ele te prometeu. As paisagens não conversam com sonhos, as paisagens não conversam com as palavras proféticas, as paisagens não conversam. Mas Deus não tem uma paisagem para você, Deus tem um destino. A palavra é sobre destino, não é sobre paisagem. Eu disse que a palavra é sobre destino, não é sobre paisagem. A graça de Deus jamais te lançará a um lugar onde ela não vai te proteger. Jamais. A graça de Deus arranca um povo da opressão do Egito e não vai proteger diante do faraó e diante do seu exército e diante de um mar vermelho e de 2 montes grandiosos. Pai, ele já tinha dito. O versículo 4 diz assim, ó, então endurecerá ou endurecerei o coração de faraó e ele os perseguirá. Todavia, Aleluia. eu serei glorificado por meio do faraó. Para com isso. Ou seja, é um inimigo que quer te derrotar e Deus usa ele para glorificar o nome dele. Eu creio assim. Impressionante. Tem como Deus glorificar o nome dele em meio à morte? Tem. Tem como Deus glorificar o nome dele em meio à falta? Tem. Tem como Deus glorificar o nome dele em meio a um vale de ossos secos e declarar para você, profetize, pode esses ossos voltar a viver, pode, profetize. Então Ezequiel começa a profetizar e os ossos começam a tremer e se juntar, e depois os ligamentos, a musculatura, a pele, por fim, então ele fala, profetize, para que vida venha. Então veio o sopro de vida e voltou a viver aquilo que antes parecia não ter mais solução. Aleluia. Deus é glorificado nas situações mais complicadas e adversas da sua vida. Ele entra no meio do seu lixo. Ele entra no meio da sua vassoura, no meio do seu lixo. Ele coloca a mão no esgoto. Quem está disposto a isso? O verbo, quando se encarna, cheio de graça e bondade, ele faz isso. Ele sai da sua posição de majestade e glória, e não usurpando ser como Deus, mas antes se submeteu à morte de cruz. Ele enfia a mão no esgoto, mexe ali, para poder trazer de volta o valor do Pai que tinha se perdido. Esse é o Evangelho de Jesus. Pode ser. Pastor, você não tem noção do meu currículo. Deus ama transformar currículos terríveis em testemunhos sobrenaturais. Deus ama. Deus ama. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Versículo 5 diz assim: contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram, versículo 5, mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas sair e perdemos os nossos escravos. Versículo 6. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Deus já tinha dito. Deus já tinha dito. O povo de Israel já sabia que isso iria acontecer. Eu disse que eles já sabiam
que isso iria acontecer. Às vezes nós ficamos perguntando para Deus coisas que nós não temos domínio, nós não temos controle. Por exemplo, a questão da antecipação de futuro, não é verdade? A síndrome da ansiedade é a antecipação de futuro. Nós queremos saber o futuro. Bem, mesmo quando Deus conta o futuro, a gente segue não confiando. Então quem disse que a solução é te contar o futuro? Quem disse? Quem disse? Me conta um detalhe do futuro, Senhor, e assim eu descansarei na santa paz. Não descansa também não. Somos pequenos. Só pelo empoderamento divino que nós conseguimos descansar no Senhor. Então para com essa ideia de pensar que se Deus te contar o futuro, você vai evitar algumas questões no presente. Às vezes não evita. Às vezes a gente não consegue enxergar um palmo na frente do nariz. E ali Deus já tinha revelado no versículo 1, versículo 2, versículo 3, contado exatamente a ambiência, pensamentos. Tinha revelado exatamente que Faraó iria planejar, como o exército viria atrás do povo. E mesmo assim, lá no versículo 13, lá no versículo 14, nós observamos a instrução de Deus para que eles se escondessem, a fim de que o Faraó pensasse que o povo de Deus estava sem direção. Estava tudo revelado. Mas não significa porque está tudo revelado, não se tenha presença de dúvidas e questionamentos. É um absurdo. É um absurdo. Olha só. O versículo 7 que diz: levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros. Você não vamos chegar ali para arregaçar. Nós vamos resolver essa parada. Cada um com um oficial no comando. Versículo 8: o Senhor endureceu o coração do Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Versículo 9: os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do Faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. Eles obedeceram, eles já tinham informação, eles já tinham instrução de Deus. Versículo 10 diz assim: ao aproximar-se o Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. Por quê? Por quê? Deus já tinha dito que ia fazer. Nunca mais vocês irão ver esses egípcios. Eu estou fazendo isso de propósito, para que eles pensem, para que o Faraó pense que vocês não têm direção. É obra minha. Isso aí que vocês estão passando não é para causar terror, mas é para que vocês confiem. Eu já disse antemão que vou fazer. Mas não, os israelitas, eles ficaram aterrorizados e clamaram ao Senhor. Para que clamar ao Senhor sobre algo que Ele já disse? Somos nós, irmãos. Representa nossas campanhas em busca de conquistar algo de Deus, da nossa própria força. Representa a nossa religiosidade. Representa as pimentas do reino em busca de torcer o braço de Deus com coisa que Deus tem prazer no nosso sacrifício. Versículo 11 diz assim: disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Meu Deus, Deus já tinha dito. E quantas vezes nós fazemos isso com Deus? Deus, então é isso mesmo, o Senhor me trouxe então para poder passar fome. Rapaz, você já se esqueceu da promessa que eu lancei na sua vida? Você já se esqueceu da palavra profética que eu lancei na sua vida? Você se esqueceu do enraizamento na palavra de Deus que eu já depositei em você? É uma dificuldade, você questiona o meu propósito, a minha mão sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua empresa, sobre essa igreja. É um detalhe para você simplesmente começar a declarar túmulos. Não, mas se o Senhor me revelar o futuro, eu já te revelei, funcionou. Moisés, então foi para isso. Você nos trouxe para morrermos no deserto. É isso mesmo então, né? O que você fez conosco, Moisés? Tirando-nos de lá. O camarada quer voltar, o povo quer voltar. É melhor que tivesse ficado no Brasil. Seria melhor se eu tivesse. Que loucura. Que loucura.
E aqui nós estamos falando de um caso onde tudo tinha sido revelado. Aí o versículo 13 chega, Moisés dizendo, versículo 12: já tínhamos dito a você no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Meu Deus. Versículo 13 chega, Moisés respondeu ao povo. Aí foi o versículo que nós já lemos, porque a palavra já estava lá. Aí entra o 14, nunca mais, versículo 14 fala, acalmem-se, porque uma pessoa aterrorizada, ela toma decisões degradadas. Uma pessoa aterrorizada, ela toma decisões precipitadas, ela age no desespero, ela fala no desespero. É como que se por um momento uma demência tomasse ela. É como a paixão, que não existe tempo suficiente para falar no telefone. Quando você vê, você falou 8 horas, você quer falar 9, 10, 11. É demência. Porque uma pessoa normal que está casada fala 15 minutos com a mulher, 10, tudo bem? Então vamos resolver, amém, tá? Deus abençoe. Observe como paixão é um estado de demência, que você precisa analisar psicamente. Você vê, um jovenzinho quando se apaixona, quer estar o tempo todo, não sei o que, fala, não tem tempo suficiente, tem que aumentar as horas do dia, porque é um estado de demência. E diz que você consegue vencer uma dor de um apaixonado quando perde alguém, se aguentar 9 meses. Porque a única forma de vencer uma demência de paixão é o corte do relacionamento, para que a pessoa entre no estado normal outra vez, ou permitir que o fogo da paixão seja tratado para a cumplicidade do amor. Porque o amor não precisa do fogo da paixão, ele precisa da compreensão da cumplicidade. E quando pessoas estão aterrorizadas, elas entram no estado de demência. A dor mente para elas. Ela começa a criar monstros imaginários. Realmente ele vai me matar, realmente eu não vou aguentar, realmente o buraco está muito, não vai dar. Começa a criar, sai do seu processo mental normal. Aí vem a síndrome da perseguição, a síndrome do pânico, tudo, a síndrome da inferioridade, a síndrome da culpabilidade, a síndrome da condenação, por causa da dor intensa, por causa do aprofundamento, o terror treme, desorienta. Então vem a palavra acalmem-se. Acalmem-se. O Senhor já disse algo sobre isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Acalmem-se. O Senhor já disse algo a esse respeito. E você sabe disso. Se você fechar os seus olhos, e se você começar a trazer à memória tudo que o Senhor já disse para você, você vai parar de se preocupar com o que não deveria. Você vai confiar nele. Porque revelação de futuro não é garantia de convicção. Revelação de futuro não é garantia de convicção. É confiar agora. E aí vem o verso 16. E com isso eu termino. Versículo 16 diz assim: erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Verso 17 diz assim: eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota daquele que te persegue, do inimigo que te tenta, do demônio que tenta parar a vocação de Deus. Serei glorificado com esse endividamento, serei glorificado com essa boca mentirosa, serei glorificado na perseguição nos trabalhos. Eu serei glorificado. Quem é o faraó? Eu serei glorificado através da derrota do faraó e todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Agora a palavra foi: Moisés, por que clamas a mim? Porque um povo em desespero pode levar ao erro de um líder em sobriedade. Um povo em desespero pode levar ao erro
de um líder em sobriedade. A palavra do Senhor é clara, dizendo: Moisés, por que clamas a mim? O povo está duvidando, mas um líder tem que permanecer forte. Agora, se um povo não duvida, e se a liderança permanece ali, unificada, meu amigo, não tem como Deus não causar uma explosão. Vocês precisam entender isso, precisa agarrar isso, levar para casa. Não é sobre um culto, não é sobre um programa, é sobre convicção que Deus tem nos dado para alcançar vidas nessa cidade, para poder alcançar nossa família, para alcançar nossa família fora daqui no Brasil. E a direção foi: diga ao povo que caminhe. Foi isso? Foi isso? Não. Diga ao povo que marche. Porque existem momentos na vida que a postura é tudo. A postura é tudo. Ele falou: diga ao povo que caminhe não. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. A postura é tudo. Como você carrega a sua pessoa é tudo. Como você se veste também é tudo. Como você se porta é tudo. Como você fala é tudo. Como você faz negócio é tudo. Mesmo mediante dificuldades, o que você confessa, o que sai da sua boca é tudo. Postura. Diga ao povo que marche. Existem momentos na nossa vida que não é tempo de caminhar. Caminhar, você caminha na praia. Existem momentos que é tempo de marchar. É olhar na cara do inimigo e falar assim: ó, eu vou marchar. Posição de guerra. Eu não preciso lutar, mas a minha postura determina as convicções no meu Senhor e em quem eu tenho crido. Quem pode livrar como o Senhor? Cantem. Levantem-se. Ele é poderoso para me guardar. Meu Deus, bem forte, levante o nome de Jesus na casa, vai. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, Agora. o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Vamos lá, coloca a mão na sua cabeça, vai. Todo mundo coloca a mão na cabeça. E começa agora a lembrar das promessas de Deus na sua vida. Lembra? Vai, força. O que te fez estar aqui? Por que Ele te moveu de um país para o outro, de uma cidade para outra, de um estado para o outro? Talvez você pense que o que tem te acontecido é o que Deus tem planejado. Não, Deus é um Deus de destinos, é um Deus de pactos e de aliança. E independentemente do que tenha acontecido, buraco, vendas, casa de Potifar, o seu lugar é como primeiro-ministro. E Ele vai te levar exatamente para a posição que Ele tem para você. Começa a se lembrar agora, começa a se lembrar, vai. Começa a se lembrar. Vai. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Eu tenho um convite para fazer. Nessa ambiência de adoração, se essa mensagem veio ao seu coração e você entende
que é tempo de marchar. Que talvez você esteja até se movendo, mas com uma postura, assim, postura de caminhar. Postura de caminhar. E o momento agora é mudar a postura. Tem que mudar a postura. Você não muda a postura porque você está sentindo. Eu estou sentindo que eu tenho que... Não. Você muda a postura por convicção. Você muda o comportamento por convicção. Eu não estou sentindo... Tem momentos que eu vou orar. Eu vou dizer, eu estou aqui porque eu estou aqui. Porque é a minha postura de estar aqui. Eu nem gostaria de estar aqui. Eu nem gostaria de estar orando. Mas sabe de uma coisa, Senhor? Para onde eu irei? Para onde eu irei? E ali eu falo com o Senhor. Se você entende que essa mensagem veio ao seu coração e que é tempo de mudar a postura, de caminhar para marchar, e que você hoje desiste de querer ficar antecipando Deus e pedindo para Ele revelar coisas que para quê? Isso não seria nenhuma prova de que alguma coisa mudaria. Foi provado na Escritura. Esse convite é só para quem está interessado em, independentemente do que esteja enfrentando, confiar. Eu vou confiar. Confiar. Sabe por quê? Porque Ele chega bem na hora. Na hora mesmo. Ele é socorro bem presente no dia da aflição. Torre forte ao Senhor. Torre forte ao Senhor. Eu não vou contar até 3. E eu não vou esperar nem a pessoa da direita ou da esquerda. Se é com você que essa mensagem veio hoje, eu quero orar por você. Você vai sair do seu lugar agora e vir ao meu encontro. Eu quero orar por você. Agora mesmo. Agora mesmo.